Nós vamos fazer contato com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui com vocês, conversando mais uma vez. Obrigada. Prazer é nosso em recebê-la, Denise. E a sucessão de fatos políticos aqui, né? A gente imagina uma pauta na sexta-feira e vai modificando no final de semana, porque realmente é uma sucessão bastante interessante, para dizer o mínimo, Denise. No sábado nós tivemos, por exemplo, uma decisão do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, vetando manifestações políticas por parte de músicos que se apresentariam ontem no festival Lollapalooza. O ministro acolheu um pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, após manifestações de Pablo Vittar e Marina no palco do festival na sexta-feira. E muitos juristas, Denise, além de diversas personalidades, entendem isso como censura. De que forma você analisa essa decisão, ainda mais tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro já participou de inúmeros eventos, alguns financiados com dinheiro público, que, segundo juristas também, configurariam campanha eleitoral antecipada? Tanto é assim que a reação social, a reação dos próprios meios juristas, né, foi o oposto daquilo que ele produziu com essa ação de um juiz que, aliás, o próprio noticiário registrou, é um juiz que já teve, inclusive, já foi agraciado com prêmios no próprio governo Bolsonaro, ou seja, está no campo, né, de apoio do Bolsonaro. Então, eu acho que ali é uma evidência de uma tentativa de censura, que foi denunciado também no fim de semana, é uma tentativa de cercear o que está brotando pela população em geral, que vai tomando consciência, e naquele local especificamente, que era um ambiente cultural jovem, né, de uma atuação cultural da juventude, que fica evidente que as pessoas sabem quem é Bolsonaro, né? E houve um movimento, me parece assim, não só da cultura brasileira, dos cantores, dos artistas brasileiros, mas também internacionais, ou seja, o Bolsonaro, ele expressa, não só dentro do Brasil, mas fora, um risco, né, para a democracia, um risco para os direitos civis, um risco para a liberdade de expressão, que ele se apropria dessa frase para o interesse próprio. Então, eu acho que o episódio do Lollapalooza foi muito importante para mostrar, primeiro, que eu acho que tem uma sociedade viva, né, que reage a tentativas de censura, demonstrando também que não será fácil para o Bolsonaro usar das instituições de Estado, como ele vem fazendo, para os seus interesses pessoais, porque a própria sociedade reagiu. E depois da ação do TSE, que foi uma presepada, porque nem a ação notificou corretamente os responsáveis pelo evento, mas a própria sociedade reagiu, os artistas vieram, mesmo os que não estavam se apresentando, vieram numa reação em apoio às manifestações, que não tem nada de manifestação de eleitoral, muito pelo contrário, é uma expressão do direito político de cada pessoa de dizer e expressar o seu incômodo, né, pelo que está sendo esse governo no Brasil. Ato ilícito foi o que ele fez ontem à noite, né, ao se lançar como candidato, no discurso que fez, se autoproclamando candidato, infringindo as regras da legislação. Como, aliás, a gente, na outra vez que a gente conversou aqui no programa, eu estava comentando, o grande desafio dessa eleição é ter um candidato como o Bolsonaro, que é um sujeito antidemocrático, autoritário, que não respeita as regras da lei eleitoral e nem as regras do convívio democrático. Então, esse vai ser o nosso grande desafio como sociedade, passar o processo da disputa eleitoral de forma a que os resultados sejam respeitados, coisa que ele, inclusive na fala de ontem, já dá sinais de que a postura dele será uma postura autoritária e ameaçadora, né, ao longo da campanha. Então, só para te comentar, você acha que
o episódio de ontem mostra uma sociedade viva, né, em relação às tentativas de cercear e calar as reações que vêm aparecendo contra o Bolsonaro. E você até destacou, Denise, a atuação do ministro do TSE, Raul Araújo, que ele quis proibir manifestações políticas no Lollapalooza, mas decidiu manter, por exemplo, em 2 decisões entre fevereiro e março, outdoors a favor da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, colocados por instituições do setor agrícola em diversos estados do país. Então, essa decisão também pode ser interpretada como de uma forma que o TSE pode interferir no processo eleitoral, já que provavelmente ele vai ser muito chamado, não só agora, mas durante o processo em si, a partir do início da campanha, a gente tem uma amostra de como essa interferência pode ser decisiva dentro desse cenário, Denise? Eu acho, Glauco, que o episódio mostra, por exemplo, uma questão que a sociedade e o mundo jurídico, sobretudo, precisa ficar bastante atento, e o mundo político e a sociedade em geral, que é a tentativa que o Bolsonaro executou ao longo desse período de governo dele de tomar as instituições democráticas, as instituições políticas, e o TSE é uma delas, indicando pessoas que atendam aos seus interesses particulares, políticos, enfim. E esse juiz, ele mostra um pouco esse objetivo. Então, ele vai atuar em favor do Bolsonaro. O que eu acho é que o TSE, enquanto uma instituição maior, e aí a gente tem que dar um voto e um crédito ao ministro Fachin também, que vai presidir o tribunal, ele será um ambiente em disputa, né? E acho que nesse processo eleitoral esses embates vão acontecer, né? Assim como houve ali essa tentativa do juiz e não deu certo, inclusive porque ele acionou as empresas erradas, né? Ao mesmo tempo já havia um movimento de advogados, tanto também do ambiente cultural, de acionar juridicamente o TSE para anular essa decisão do juiz, essa proibição ou tentativa de proibição do juiz. Então, eu vejo assim que esse espaço de condução do processo eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai estar também em disputa durante o período eleitoral. Acho que isso que nós vimos no final de semana, ele é um exemplo do que vai acontecer ao longo do período, porque, infelizmente, a gente percebe que existem representantes que estão nas instituições do Estado brasileiro atendendo a interesses privados e não ao interesse público e não ao interesse da sociedade em geral, que é garantir um processo tranquilo das eleições, seguindo as regras, seguindo as normas, seguindo as leis, garantindo um processo pacífico, né? Então, eu acho que ali é uma demonstração de que nós teremos realmente embates nesse período eleitoral bastante duros, mesmo dentro das instituições. E Denise, você mencionou o repúdio internacional, né, que parte da sociedade de outros países também tem em relação a Jair Bolsonaro, e o ator estadunidense Mark Ruffalo, inclusive na semana passada, ele retuitou uma postagem da cantora Anitta chamando as pessoas, né, que existe uma campanha dos artistas chamando a participação de eleitores, né, a partir dos 16 anos para que os jovens possam votar, e ali ele também manifestou repúdio ao Bolsonaro, muita gente inclusive entendendo, né, que é necessária a participação dos jovens na política para tentar modificar o quadro atual. E você já foi coordenador, inclusive, de projeto de extensão sobre juventude política. Queria saber qual a sua avaliação da importância que esse tipo de campanha tem, ainda mais nesse momento que o Brasil passa hoje. Te agradeço, Glauco, pela pergunta, porque eu acho que é bastante importante. Assim, eu acho que a gente tem a juventude, pela sua essência, ela tem uma característica de contestação. E eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente olhar para essa questão da juventude, dos jovens, dos seus registros no sistema eleitoral, mas também eu acho que nós precisamos. Isso que aconteceu no Lollapalooza é importante porque ele mostra que existe uma preocupação
no campo cultural, e aí eu reforço, a política enquanto um processo em que nós olhamos para o que acontece ao nosso redor, a gente busca se informar, a gente busca entender o que está acontecendo ao nosso redor, ela é algo do nosso cotidiano, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa lidar com realidades de violência no cotidiano das pessoas, a gente também está falando de política nisso, porque isso vai implicar em uma série de outras políticas públicas que a gente vai escolher ou não. Então, eu acho que a juventude se registrar para votar é muito importante, mas é muito importante também que essa juventude, a sociedade como um todo, busque se informar, busque se esclarecer a partir de informações precisas, factuais, e não a partir de um fenômeno que nós estamos vivendo hoje, que é o tema das redes sociais e das fake news, né? Dessa produção irresponsável de conteúdo que confunde as pessoas, porque a juventude ela tem uma característica, e nas pesquisas que a gente tem visto, ela é um dos grupos sociais que é crítico ao Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente olhar para as restrições que o Bolsonaro, no seu governo, ele procura impor à juventude, a falta de acesso à educação. Isso é muito importante, porque quando a gente tem tanto os jovens na idade escolar distantes da educação, eles estão expostos a qualquer outro tipo de informação, de manipulação. Então, a gente precisa construir esse caminho de consciência a partir da educação, né? A partir da formação desses jovens, porque me parece assim que é muito importante que a gente tenha a juventude participando da vida política, não no sentido exclusivamente partidário, é a favor desse ou a favor daquele, que me parece um pouco o movimento que faz o Bolsonaro com as suas redes sociais e as suas fake news. Mas é importante que os jovens estejam, assim como os seus familiares e a sociedade em geral, participando de uma vida política no sentido cidadão, ativo, e buscando e tensionando para que a gente tenha acesso à educação, a gente tenha acesso à cultura, o que aconteceu no final de semana, infelizmente, o acesso ao Lollapalooza talvez não seja um acesso massivo pelo valor do ingresso, mas o fato de a gente poder receber essas reações que aconteceram lá é muito importante, deve levar as pessoas a pensar por que tanta gente está chamando atenção para o risco que é um segundo mandato do Bolsonaro, para o desastre que está sendo para nossas experiências de vida o governo Bolsonaro, e sobretudo para essa juventude, sobre a ausência de educação, a ausência de trabalho, a ausência de espaços culturais, com o corte que ele fez. Por que a cultura está tão mobilizada contra o Bolsonaro? Ele devastou a cultura no Brasil, né? Rompeu com os elos que a gente tinha criado em governos anteriores, sobretudo nos governos Lula, Dilma, de criar elos econômicos de sustentabilidade e de promoção da cultura. Então, tudo isso, quando é rompido, deixa exposto à manipulação das fake news e ao movimento que faz o Bolsonaro de controlar, ou de tentar, né, controlar as nossas mentes. O que eu acho que tem um aspecto importante é que a juventude, por si só, ela é crítica, ela busca outras informações, né? E eu espero que isso aconteça, porque não basta só o jovem ir votar, é preciso que ele observe o que está acontecendo ao seu redor, ele analise, ele critique por que não está com acesso à educação, ou essa educação não é de boa qualidade, ou ele tem que pagar para estudar, o que não deveria, né? Deveríamos ter um ensino público e gratuito para todos os jovens até a sua idade adulta e posterior. Quem quisesse estudar deveria ter acesso ao ensino gratuito e universal. Então, eu acho que é muito importante a gente incentivar os jovens a se registrar no TSE para votar, mas junto com isso é construir um caminho de observação, de análise crítica sobre o que está acontecendo ao seu redor. Quando eu fiz esse trabalho que você citou da juventude política, nós entendíamos e discutíamos coletivamente, primeiro, o que é política? Política é você olhar o que está no seu entorno
e analisar isso do ponto de vista das diferenças de visões de mundo, das diferenças de opiniões, entendendo que essas diferenças têm que ser respeitadas e buscando um denominador comum. É analisar criticamente por que eu não tenho acesso à educação de qualidade, é analisar por que, se eu vivo na periferia, eu não tenho acesso a bens de consumo, eu não tenho acesso à cultura, o transporte é caro, o desemprego assola. Então, a gente vai construindo numa discussão sobre a nossa vida no mundo em que nós estamos de uma maneira mais crítica. Isso é fazer política. Ela pode não estar vinculada a partido político, mas ela está vinculada a um olhar mais consciente do que está acontecendo ao nosso redor. E isso é transformador. Na época que eu fiz esse trabalho, a juventude, o grupo de jovens com os quais eu trabalhava, você via que os jovens buscavam se informar, os jovens buscavam referências nas suas atividades, sejam culturais, esportivas, enfim, para se informar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de a gente incentivar, além do registro no Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que é importante que os jovens votem, é muito importante que a gente tenha o maior número de pessoas votando, porque quanto maior o número de pessoas votando, melhor é a decisão, né, democrática numa eleição. E essa questão da informação é crucial, Denise, quando a gente observa alguns dados, como o divulgado pela pesquisa IPESP na semana passada, que tinha uma questão interessante que era sobre quem tem mais responsabilidade pelo aumento dos combustíveis. Aí aparecia Jair Bolsonaro empatado com guerra na Ucrânia, era uma questão de múltiplas respostas, né? Então ambos com 45%. Curioso porque o aumento dos combustíveis vem muito antes da guerra na Ucrânia. Só que na sequência ainda apareciam governadores de estados com 39%, governos anteriores de Lula e Dilma com 35% e STF com 29%. A partir daí é possível justamente fazer essa análise que você vinha fazendo, Denise, dessa necessidade de não só dos jovens, mas da sociedade de uma forma geral, ter mais acesso à informação de qualidade, mas também de um trabalho de análise crítica, de mais consciência política, porque isso mostra bem o caos informacional que o Brasil está mergulhado hoje. Exatamente, Glauco. Eu estava, inclusive, acompanhando um pouco antes da nossa conversa aqui, a entrevista que vocês estavam fazendo sobre a tentativa do governo de acabar com programas da Rádio MEC, da IBC, que são redes públicas ou estatais de produção de informação. E eu acompanhei por muitos anos a Rádio MEC, e ela era uma das emissoras, por exemplo, que produzia informação de conteúdo educacional, que ajudava muito a construir uma rede de informação, inclusive a partir da realidade das comunidades com as quais ela estava oferecendo ali uma análise, uma informação. Então, assim, isso tudo é parte de um objetivo comum, que é o quê? Tirar das pessoas a pluralidade de acesso à informação, esgotar esses caminhos para que as pessoas fiquem suscetíveis a um tipo apenas de informação. E o que eu vejo hoje como muito grave, muito preocupante, é esse jogo em paralelo com a estratégia que é adotada pelo Bolsonaro de usar as redes sociais para inundar as pessoas com fake news ou um conteúdo falso, porque não é nem informação, ela não está baseada em fatos, né? Ela é um conteúdo falso para manipular as mentes, as nossas mentes. Então as pessoas ficam recebendo informação contra a vacina, recebendo informação contra a saúde, recebendo informação que, como você disse, mistura informações sobre por que o combustível está assim e não se discute quando é que foi, lá inclusive no governo Temer, que é um aliado do Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele está onde está hoje porque ele tem uma aliança no entorno dele que a gente também precisa olhar. Lá no governo Temer, quando houve aquela mudança da forma de cálculo na Petrobras do combustível, vinculando o preço do combustível ao mercado internacional, o que gera um exclusivo retorno para acionistas, descolando do impacto na vida social e na vida do país interno, a gente tem a explosão que nós estamos vivendo hoje. E aí o que acontece?
a tentativa de dividir essa responsabilidade que é desses governantes, do Temer e do seu Bolsonaro na sequência, de quem o Temer volta e meia. Não podemos esquecer que no ápice da tentativa do Bolsonaro de criar o caos institucional antidemocrático no Brasil, lá em 7 de setembro, foi o Temer que o ajudou a apaziguar os ânimos, e a gente seguiu aqui nesse processo que nós estamos vendo até hoje, desse desmonte do Estado e da vida social. Então, eu acho que a gente tem que incentivar, quanto mais possível, a pluralidade desses espaços de informação que oferecem às pessoas um conteúdo diferente, um conteúdo crítico, que faz a gente pensar, mas por que assim? Onde está? O que é que está acontecendo? Quem são os atores? Por que isso está acontecendo? Ele nos ajuda a olhar depois para os discursos que vão vir durante a campanha e dizer, não, isso aqui é falso, isso aqui é uma tentativa de usar o recurso, inclusive os benefícios, que seriam a obrigação do Estado de qualificar o acesso das pessoas à moradia, à alimentação, a trabalho decente, e aí tira isso tudo como um problema de outros, que não se sabe, governos anteriores, e tira da realidade que nós estamos vivendo hoje de desmonte e desvio dos recursos em políticas públicas essenciais para interesses privados de parlamentares que sustentam o Bolsonaro, que sustentam a política, como você citou, do combustível vinculado ao mercado internacional, e joga essa responsabilidade num discurso difuso em que as pessoas não sabem em quem acreditar. Então, quanto mais informação, rede de informação plural, como, por exemplo, eu já falei outras vezes, a Rede Brasil Atual é um espaço assim, a gente tem condições de tentar disputar um pouco esse maremoto, essa tsunami de informação falsa ou de conteúdo falso, que é uma estratégia central do Bolsonaro, tirar das pessoas o acesso à informação correta para que elas fiquem suscetíveis ao que é produzido nessas redes sociais, nesses conteúdos falsos. E aí o papel das instituições que vão fiscalizar a eleição, o TSE, o STF, de fiscalizar esse tipo de plataforma que hoje atua de maneira ainda, a gente tem visto aí o tema do Telegram, mas ainda de maneira um tanto solta, para garantir que a gente tenha realmente informação e conteúdo correto, conteúdo verdadeiro, para que a gente possa tomar as informações e decidir o que fazer, fazer as escolhas a partir de fatos e não de construções interessadas de conteúdo para que a gente, na dúvida, acabe sendo manipulado. Denise, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Glauco, muito obrigada a você, obrigada ao Jornal Brasil Atual, às ouvintes e aos ouvintes, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês no programa. Um bom dia e uma boa semana. Boa semana. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial das Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.